Olá, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com você nesse primeiro dia, nesta primeira aula deste primeiro curso com relação à gramática da língua portuguesa. E por que eu digo primeiro curso? Porque nós vamos dividir a gramática em 3 grupos ou 3 blocos. Quem divide não somos nós. Os gramáticos assim o fazem porque eles seguem uma sequência lógica no aprendizado da gramática da língua portuguesa. Quais são esses 3 grupos? Primeiro, a fonética, ou a fonologia, ou a fonética e a fonologia. Em segundo lugar, a morfologia e depois a sintaxe. A fonética vai se preocupar basicamente com os sons que nós emitimos, ok? Ela vai se preocupar com a emissão física do som. Quando eu pronuncio uma letra, quando eu pronuncio um fonema, isso é um som que eu emito. Esse som sai dos meus pulmões, alcança os meus brônquios, passa por minha traqueia, depois alcança a laringe, a faringe, a boca, até chegar nessa região das fossas nasais, que é quando de fato nós emitimos um som. Esse som pode ser traduzido como A, como E, I, O, U, que nós chamamos de vogais. Ou podem ser C, D, F, G, H, L, M, P, Q. Essas letras que nós entendemos como letras quando escrevemos, no entanto, quando proferimos, são fonemas, nós chamamos de consoantes. Portanto, nós temos as vogais e temos as consoantes. Vogais e consoantes são fonemas que nós vamos estudar no nosso curso, para que nós entendamos como é que as palavras são formadas, são construídas. É muito importante que você estude fonética por uma razão especial. Quando eu ministrava cursos de português e quando eu trabalhei corrigindo redações para o Enem, eu me lembro muito bem em uma reunião que nós tivemos na Universidade de Brasília. Lá eu não era professor na Universidade de Brasília, não trabalhava lá, apenas nós, professores, éramos contratados, éramos terceirizados para corrigir as redações, até porque eram redações do país inteiro, não é? Então, essas redações chegavam até nós através de um e-mail que a universidade criava para nós, enfim, nós não tínhamos vínculo com a universidade. Mas, em uma dessas reuniões eu percebi que quase 100% dos professores entendiam que havia um problema nas redações e esse problema não era necessariamente relacionado a questões de caráter intelectual ou por falta de total conhecimento da língua por parte dos candidatos. Os problemas eram problemas simples da base, como, por exemplo, separação silábica, acentuação de palavras, não é? De sílabas tônicas, ortografia, não é? Na hora de escrever uma palavra, você não sabia se aquela palavra era escrita com Z, com S, ou com SS, ou com C cedilha. Você não sabia se você que eu digo candidato, não sabia se aquela palavra era escrita com X ou com CH. Perceberam? Então, na hora da separação, por exemplo, de um encontro consonantal, um dígrafo, você às vezes separava na palavra Chile, você separava o C e o H. Nós nos deparávamos com isso. Ou então na palavra cachorro, lá no final da linha, você separava cachorro, botava um traço e botava RRO na linha de baixo. Ou seja, você não tinha certeza de que uma consoante dobrada como RR ou SS, no final ela se separa. Uma fica numa linha, a outra fica na linha de baixo. Isso é uma regra básica que a gente aprende lá na infância, lá no ensino fundamental. Mas nós percebíamos que quem tirava uma nota muito ruim, muito baixa em redação, não eram necessariamente as pessoas que não sabiam nada. Não, eram pessoas que erravam detalhes. Detalhes muito simples, como separação silábica, ortografia, acentuação e assim por diante. Aí depois vinham questões mais complexas, como o uso dos conectivos, dos advérbios, das conjunções, das preposições, a conexão de ideias entre
o primeiro parágrafo e o segundo, ou a distribuição da ideia principal entre todos os parágrafos da redação. Ou seja, a margem, o margeamento, não é, da própria redação em si era muito defeituoso. O cidadão ia até o final de uma linha, depois ia até a metade e assim por diante. Ou seja, a fonética ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai dar uma base para você do que é separação silábica, do que é acento tônico, acento agudo e assim por diante. Não é sílaba tônica com o uso do acento agudo ou o uso do acento grave. Esses detalhes que são lá da base influenciam a sua vida inteira quando você se torna um adulto, se torna um estudante. Portanto, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula, ao nosso primeiro encontro. Como serão essas aulas? Já foi provado que se a aula é apenas falada, você perde o interesse. Então é necessário que você veja o conteúdo sendo passado na tela do computador e assim por diante. Então o que é que nós vamos fazer? Nós optamos por gravar as nossas aulas na tela do computador. Eu vou ficar ali no cantinho, aparecendo, trocando, batendo essa bola com você, trocando essa ideia, de maneira que você do seu lado e eu de cá possamos observar o que está sendo discutido. Então o texto vai rolar ao longo da tela através de slides e eu vou repassando isso com vocês, tá bom? Eu espero imensamente que nós sejamos muito felizes nesse primeiro encontro e que você consiga absorver o máximo de conteúdo possível e se sinta satisfeito, ok? Muito obrigado, eu me chamo Professor Freire e é um prazer enorme estar aqui com você.